Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iniciamos o capítulo de ondas. Ele será dividido em três partes, né? Hoje eu vou falar da parte 1, onde nós trataremos o que são ondas, movimento ondulatório simples, ondas harmônicas e ondas em três dimensões. Tá? Então, para começar, pessoal, a gente vai falar aqui do movimento ondulatório simples. Então, o que é esse movimento ondulatório? O que são essas ondas? Né? Então, as ondas transportam energia e momento através do espaço, sem transportar matéria. Né? Então, o que a gente tem é uma perturbação no meio, onde a onda se propaga, de modo que há transferência de energia e momento, né, entre as partes do objeto, porém ele não vai se deslocar, o objeto não vai sair da região onde ele se encontra. Nós podemos dividir o movimento ondulatório em dois tipos, em ondas transversais e ondas longitudinais. Como que a gente vai fazer essa identificação? No caso de ondas transversais, a perturbação é perpendicular à direção de propagação. Então, olhem essa imagem que eu coloquei aqui embaixo para vocês. A gente tem uma onda se propagando em uma mola, né, uma mola longa, de modo que a mola está inicialmente na horizontal e é gerado aqui um pulso, né, gerando uma vibração na vertical. Então, essa onda, né, é uma vibração, ou seja, a gente vai ter aqui uma perturbação que ocorre na vertical e ela se propaga ao longo dessa mola na horizontal. São direções perpendiculares, a de perturbação e a da direção de propagação. Quando a gente está falando de ondas longitudinais, a perturbação vai ser paralela à direção de propagação. Então, é como se a gente gerasse aqui uma vibração de modo que fosse observado, por exemplo, uma contração aqui em um trechinho dessa mola. E essa contração ela vai se propagando ao longo dessa mola, em espaços onde há uma contração e em espaços onde a mola fica mais esticada. Né? Então, aqui nós teremos as duas direções paralelas entre si, a de perturbação e a de propagação da onda. Tá? Vamos então agora verificar como são os pulsos ondulatórios, como que a gente vai fazer essa descrição matemática. Tá? Então aqui na imagem ao lado, vocês podem verificar que a gente tem como se fosse aqui um desenho de uma corda com um pulso se propagando, né? Então nós temos uma onda aqui nesse caso, dá para visualizar que é uma onda transversal. Tá? Vejam que, né, nesse tempo inicial, t0, a gente vai ter então essa forma, né, de modo que eu coloquei aqui o eixo y atravessando a parte mais alta desse pulso, né, e essa posição, né, esse ponto também está com relação a x na região x igual a zero. Esse pulso ele vai se deslocar no sentido positivo de x com uma velocidade v. E num determinado instante, t, o pulso vai ter se deslocado de uma determinada distância vt, como está nessa imagem aqui na parte B. Né? Então, a gente pode acompanhar aqui a parte mais alta do pulso, ele vai ter se deslocado nessa distância, que a gente pode chamar aqui a posição x, né? Que é, então, escrita como a velocidade da onda vezes o tempo. A coordenada y vai indicar o deslocamento transversal de um ponto na corda. Então, a coordenada y ela é uma função que depende de x e de t. Então, a gente vai ter essa função. Note que cada ponto, né, dessa função vai ter uma coordenada diferente para x e para o tempo. No mesmo valor de x, aqui a gente tem o tempo t igual a zero, um ponto P, né, que está aqui com relação à origem e à posição x, e um outro ponto onde aqui não há deslocamento nenhum em y. Quando a gente tem aqui um determinado tempo que passou, né, esse ponto agora que antes estava em y igual a zero, agora ele tem uma altura y
né, que é a mesma do ponto P inicialmente, que estava na distância x, e agora estará numa nova distância x. Né? Então, pessoal, aqui para a gente fazer essa descrição, essa forma da onda, ela vai ser representada por uma função, e para isso a gente pega como se fosse um instantâneo dessa função. Então a gente pode tomar no tempo t igual a zero e ver qual é a forma dessa função f de x. Né? Então essa vai ser a nossa função de onda. Aqui, por enquanto, a gente não vai especificar nenhum tipo de função, apenas vamos, né, identificar que existe uma função qualquer que vai descrever essa curva que essa corda está fazendo no espaço. Tá? Temos então agora esse perfil da onda descrito pela função f. Vamos considerar também um novo sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas novo, ele avança junto com o pulso. Então, ele sai aqui junto desse sistema e conforme o pulso se propaga, né, ele vai acompanhando. Então, aqui o nosso novo sistema de coordenadas, ele terá uma origem identificada por O', né? O Y aqui eu vou chamar de Y', e ele continua sempre acompanhando o ponto mais alto da nossa função de onda. Tá? Então, ele se propaga com a mesma velocidade v do que o pulso. Logo, quando a gente está considerando esse ponto P aqui, que inicialmente estava numa distância x, né, nesse sistema de coordenadas, nesse novo sistema, ele estará numa distância que eu vou chamar de x'. Tá? Notem que agora a distância desse ponto com relação ao primeiro sistema de coordenadas vai ser descrito ainda como a posição x, de modo que essa distância x total menos a distância entre os eixos y aqui, né, entre os nossos sistemas de coordenadas, que é v vezes t, é o que proporciona para a gente essa distância x' aqui. Né? Então, vt mais x' é igual ao x total. Tá? Em um tempo t, a nossa onda então vai ser descrita por esse y que dependia de x e t, que vai ser agora escrito como uma função f que depende de x', de modo que o x', como a gente já tinha escrito antes, ele é x menos vt. Para descrever essa onda, então é necessário especificar esse tipo de função. Aqui eu estou falando que existe uma função que tem essa dependência de x menos vt, mas a gente não sabe que tipo de dependência ainda. Né? Então agora, pessoal, o que a gente vai fazer é observar, né, como é esse tipo de propagação. Tem aqui uma outra simulação no site do FET, lá da Universidade do Colorado. Eu já mostrei esse site para vocês anteriormente. Eles também têm umas simulações sobre ondas. Né? Então, eu coloquei aqui o caso de uma onda transversal que pode se propagar aqui numa corda. Nesse videozinho que eu gravei para vocês, é apenas para mostrar. Eu sugiro que vocês entrem lá no site e brinquem um pouco, né, para fazer as observações de vocês. Aqui nós podemos tanto dar um pulso manual, a gente pode gerar um único pulso, e a gente pode também ligar essa extremidade da corda a um oscilador, que vai fazer um movimento harmônico simples. Tá? A outra extremidade estará livre, né? A gente vai utilizar aqui como se essa corda fosse infinita. Existe também na simulação a possibilidade de termos uma extremidade solta ou fixa, mas isso gera um outro efeito que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Ainda existem aqui outras possibilidades, né, para ajustar frequência, amplitude, amortecimento na onda, tensão na corda, colocar uma régua, inclusive, para medir o comprimento de onda, cronômetro, linha de referência. Então, eu vou colocar aqui o videozinho que eu gravei como demonstração para vocês, ok? Então, notem, né, aqui inicialmente eu vou mostrar quais são as possibilidades que a gente tem nessa simulação. Tá? Então, aqui eu estou mostrando que dá para ajustar a amplitude, colocar uma linha de referência, tá? Que a gente pode ligar um cronômetro e também colocar uma régua ali para medir o comprimento de onda.
Tá? Então, notem, pessoal, observem, inclusive, né, no movimento que a gente vai ligar ali da corda, ó, coloquei um pulso. Pegue um desses pontos verdinhos e verifique como ele está se movimentando. Né? Note que cada pontinho ele apenas se movimenta na vertical, embora a onda se propague na horizontal. Agora eu escolhi um oscilador, então um movimento ali que gera a onda, ele é um movimento harmônico simples. Tá? Então vamos observar como vai ser essa onda se propagando. Notem que agora a gente tem uma forma de onda que parece uma senoidal, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, pessoal, então vamos dar sequência, né? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a equação de onda. Então, pessoal, vamos considerar aqui um pequeno trechinho, um segmento de uma corda tensionada. Esse trechinho tem um comprimento ΔX e a tensão nessa corda é uma tensão F. A gente não vai usar T maiúsculo, porque agora a gente vai usar T maiúsculo para período. Então, para não confundir, vou manter a tensão como F. Tá? E aqui nós temos, então, um deslocamento vertical desses trechinhos da corda por conta de estarmos aqui associando a essa corda um pulso que está se propagando sobre ela. Né? Então, o que a gente vai fazer é aplicar a segunda lei de Newton nesse trechinho da corda, né? Nesse segmento. Então, a somatória das forças vai ser o quê? A somatória das tensões nas duas extremidades desse segmento. Aqui a gente vai ter, então, a primeira parte que é a força, né, F, que é a tensão na corda, e na vertical, né, para que a gente tenha esse movimento na vertical, a gente vai ter a força resultante atuando na vertical. Então, na vertical, a contribuição é que essa força aqui, né, a tensão na corda, esteja aqui multiplicando o seno de θ2, que é esse ângulo que está aparecendo aqui como horizontal. Né? Queremos pegar apenas a contribuição vertical. Então, temos aqui essa força, né, que é a tensão seno de θ2, e do outro lado do segmento, nós temos a tensão vezes o seno de θ1. Né? Notem que está com o sinalzinho de menos, porque aqui nós temos a tensão no sentido negativo de x. Né? Uma para baixo, desculpa, de y, uma para baixo e a outra para cima. Então, a somatória de forças aparece como essa subtração. Aqui nós teremos um segmento bem pequeno e essa ondulação que a gente está gerando, essa onda, ela vai ser com uma amplitude muito pequena quando comparada ao comprimento da corda. Para isso, então, a gente pode considerar que esses ângulos θ1 e θ2 são muito pequenos. Quando esses ângulos são bastante pequenos, o cosseno do ângulo é aproximadamente igual a 1, e aí nós teremos que o seno de θ é aproximadamente igual à tangente de θ. Então, eu vou fazer essa substituição de modo que a somatória de forças é igual a tensão vezes a tangente de θ2 menos a tangente de θ1. Né? Lembrem-se, pessoal, que a tangente do ângulo, né, ela é equivalente à inclinação da curva descrita pela corda naquela região. Então, eu vou chamar aqui a inclinação de S maiúsculo, né? Lembrando aqui que a inclinação, ou a tangente do ângulo, ela é dada como ΔY por ΔX, ou mais especificamente, né, a derivada de Y com relação a X nesse instante, né, com um T constante. Então, aqui eu vou ter a tensão F multiplicando a inclinação na parte 2 menos a inclinação na parte 1. Ou seja, a tensão multiplicando a variação na inclinação da corda. Temos então a força resultante, de acordo com a segunda lei de Newton, ela é igual a massa vezes a aceleração.
Para esse trechinho, né, da corda, como ele é bastante pequeno, a gente não tem a massa, a gente vai escrever ele de uma outra forma. Nós escreveremos ele como sendo a multiplicação da densidade linear, né, de massa com o comprimento ΔX. Lembrando que a densidade linear de massa é massa dividido pelo comprimento. E aí, quando a gente multiplica pelo ΔX, nós teremos a massa desse pequeno segmento. Então, eu vou aplicar tudo isso na segunda lei de Newton. Somatória de forças é F ΔS, a massa e a aceleração, que é a derivada de y com relação ao tempo, né? A derivada segunda. Então, aqui, né, a gente pode passar esse ΔX dividindo na relação, de modo que aparece aqui um ΔS sobre ΔX, a variação da inclinação com relação ao comprimento da corda. Então, para trechos que não sejam muito grandes, muito pequenos, a gente vai ter aqui como se fosse essa quebra, né? Fica um pouco estranho. Mas quando a gente toma esse ΔX muito pequenininho, isso vai se tornando contínuo e a gente vai criando a curvatura nessa corda. Então, por isso, agora eu vou tomar o limite de ΔX tendendo a zero, para que a gente possa utilizar aqui nessa relação. E também vou passar esse F dividindo para o outro lado da equação. Temos então aqui o limite de ΔX tendendo a zero para ΔS sobre ΔX. Ele é o que nós vamos chamar de ds dx, derivada de s com relação a x, né? Como a inclinação muda de acordo com a posição. E, então, né, vamos aqui substituir o que é a inclinação. Tenho aqui a repetição da derivada com relação a x, e a inclinação ela era definida como a derivada de y com relação a x. Então, esse ds dx pode ser escrito como a derivada segunda de y com relação a x. Passei o f dividindo, como eu disse para vocês. Então, nós teremos, né, substituindo ΔS por ΔX na equação anterior, né, quando a gente tomou o limite, ficamos com a derivada segunda de y com relação a x igual a μ sobre f, ou seja, densidade linear de massa sobre tensão, multiplicando a derivada de y com relação ao tempo, derivada segunda novamente. Né? Essa equação é a equação de onda em uma corda tensionada. Então agora, pessoal, para a gente chegar numa equação mais geral, que não seja necessariamente só para uma corda, eu vou supor uma função de onda y. Né? Essa função de onda ela deve depender de x, de v e de t, como eu disse anteriormente. Então a nossa função vai tomar essa forma, y, função de x menos vt, e eu vou chamar esse termo x menos vt de alfa. Tá? De modo que o y é uma função de alfa e alfa é igual a x menos vt, é uma nova função. Então, aqui quando eu tomo a derivada de y com relação a x, que é o que está aparecendo aqui, né, pessoal? A derivada segunda está aparecendo, então eu vou começar tomando a derivada primeira para depois tomar a derivada segunda. A derivada de y com relação a x, eu posso usar a regra da cadeia, de modo que eu vou escrever a derivada de y com relação a alfa, multiplicando a derivada de alfa com relação a x. Tá? Vou dar um nome aqui, definir essa derivada de y com relação a alfa, vou chamar isso de y'. E a derivada de alfa com relação a x, né, continua multiplicando aqui. Vou fazer a mesma coisa para o tempo. A derivada de y com relação ao tempo vai ser escrito como a derivada de y com relação a alfa, vezes a derivada de alfa com relação ao tempo. Apliquei a regra da cadeia. Novamente aparece aqui a derivada de y com relação a alfa, que é o que nós chamamos de y', né? Multiplicando dα dt. Aqui está aparecendo a derivada segunda, então eu vou tomar novamente a derivada. Tá? Com relação a x, né? Notem que aqui, antes de tomar a segunda derivada, apareceu um dα dx. Eu posso lembrar aqui que o alfa era x menos vt, então dα dx é igual a 1, e dα dt é igual a menos v.
Então, eu vou substituir isso aqui nessas primeiras derivadas, tá? Derivada de y com relação a x é apenas y', e a derivada de y com relação ao tempo ficou menos v vezes y'. Agora sim eu vou tomar a segunda derivada, né? Então, com relação a x, eu vou ter, então, desculpe, a derivada segunda com relação a x, né, é o que nós teremos aqui como sendo o y duas linhas, né, que é a derivada de y' com relação a alfa, que é o que eu estou chamando de duas linhas, vezes a derivada de alfa com relação a x, que é 1. Né? Então, notem que aqui sobrou para a gente apenas esse termo, dá para fazer aqui direto. Derivada segunda de y com relação a x é a derivada de y' com relação a alfa, né? Vezes a derivada de alfa com relação a x, que era 1, ficamos então com y duas linhas. E vou também aqui fazer a derivada com relação ao tempo, né? Então, nós já temos aqui o menos v multiplicando, que está aqui, e vou tomar então a derivada de y' com relação ao tempo. Quando a gente faz essa derivada, fica menos v aqui, derivada de y' com relação ao tempo é a derivada de y' com relação a alfa, vezes a derivada de alfa com relação ao tempo. A derivada de y' com relação a alfa é o que eu tinha chamado aqui de y duas linhas, né? E a derivada de alfa com relação ao tempo se repete como menos v. O menos v que vem daqui com o menos v que já estava aqui fica mais v ao quadrado y duas linhas. Tá? Então, pessoal, notem que a gente tem aqui a derivada segunda de y com relação a x, ele era y duas linhas. Então, eu vou isolar ele aqui na segunda relação, que é o que eu obtive com relação ao tempo. Isolando aqui, nós teremos que y duas linhas vai ser o quê? 1 sobre v quadrado, derivada segunda de y com relação ao tempo. Então, eu substituo esse y' aqui, de modo que a gente chega nessa equação. Derivada segunda de y com relação a x igual a 1 sobre v velocidade ao quadrado, derivada segunda de y com relação ao tempo. Essa é a equação de onda geral, e ela é muito geral mesmo, ela não serve só para ondas mecânicas, ela serve inclusive para ondas eletromagnéticas, tá? Que vocês vão ver lá no finalzinho de Física 3. Então, pessoal, chegamos aqui à equação de onda, agora nós vamos à próxima etapa, que é verificar como funcionam ondas harmônicas, que também são chamadas de ondas periódicas. Então, a gente vai supor aqui que uma das pontas de uma corda esteja presa a um objeto que executa um movimento harmônico simples. Como naquele vídeo que eu mostrei agora há pouco, né? Que a gente tinha a parte de oscilação. Então, a forma da corda num determinado instante, ela forma uma senoide, como a gente pode observar e como está nessa imagem aqui agora. Essa senoidal, ela é uma onda periódica ou uma onda harmônica. Vamos falar então agora sobre algumas características de uma onda harmônica. Primeiro, eu vou definir aqui o que é o comprimento de onda. Tá? Ele é a distância em que a onda se repete. Então, aqui, por exemplo, a gente escolhe um ponto qualquer dessa onda, aqui, por exemplo, na crista, né, no ponto mais alto. Aí a gente segue essa onda até chegar num ponto equivalente. Nesse caso, né, essa distância entre esses dois pontos é o comprimento de onda. Tá? Teremos aqui a frequência dessa onda, ela vai ser a mesma frequência do objeto que está em movimento harmônico simples gerando essa onda. Tá? Então, o que a gente tinha estudado, né, anteriormente, as oscilações, aquela frequência vai ser equivalente à que a gente vai ter aqui na onda. Um período, né, ele é definido como 1 sobre a frequência, e durante um período, a onda avança uma distância de um comprimento de onda. A velocidade da onda ela é dada pelo comprimento de onda
dividido pelo período, ou comprimento de onda vezes a frequência, são equivalentes. Tá? Temos ainda que uma onda harmônica ela tem sempre uma única frequência, visto que é a frequência que está gerando essa onda, que é a frequência do oscilador harmônico simples. E outras ondas, elas também podem ser compostas por outras ondas harmônicas. E aí, cada uma das ondas harmônicas tem uma única frequência, né, indicando uma nova composição, que vai ser uma onda que não é harmônica, que a gente vai ver lá no futuro, tá? Em outra aula. E aqui também teremos, né, não só uma única frequência, mas também um comprimento de onda. A função que descreve, então, o deslocamento, agora a gente está vendo que ela tem um formato do tipo senoidal. Então, a gente vai escrever essa função como sendo um y de x, né, para o instante t igual a zero, é quando a gente define essa forma da onda. Então, temos aqui um y de x que é igual a seno de kx mais delta. A é a amplitude da onda. Lembrem-se que o seno ele vai ter uma amplitude aqui de no máximo 1. Né? Então, para representar essa amplitude, a gente precisa multiplicar aqui pelo A. E teremos o seno de kx mais delta. K é chamado de número de onda e o delta é uma constante de fase, que aqui a gente vai adotar como sendo zero, não há necessidade de carregar essa constante. Então, eu vou considerar dois pontos ao longo ali daquela onda, sendo que esses dois pontos estão distantes entre si de uma distância lambda, como se eu estivesse pegando aqui, né, um ponto que está inicialmente em uma posição x e o outro ponto ele estará aqui nessa outra posição, nessa distância lambda do primeiro. Tá? De modo que o x2 é igual a x1 mais lambda. Os deslocamentos nos dois pontos eles serão iguais, visto que a gente está numa mesma referência para definir o comprimento de onda. Isso significa que a função y vai se repetir nesses dois pontos. Y de x1 é igual a y de x2. Então, nós tínhamos que o y era a vezes o seno de kx, né? Então, aqui nós teremos a seno de kx1 igual a seno de kx2. As amplitudes se cancelam, sobra a igualdade entre os senos, né? Então, nós teremos aqui, substituindo, né, o x2, ele era x1 mais lambda, temos essa forma. Então, teremos aqui seno de kx1 mais k lambda. Né? Então, notem, pessoal, que aqui a gente tem uma função seno que se repete, né? Aqui nós temos kx1 e aqui nós temos kx1 mais k lambda. Isso significa que esse termo k lambda, né, k vezes, número de onda vezes comprimento de onda, é quando a função se repete. Qual a variação, né, com a qual o seno se repete? 2π. Né? Então, K vezes lambda vai ser igual a 2π, de modo que o número de onda é definido como 2π sobre o comprimento de onda. Tá? E aqui a gente tem, então, a definição inicial para essa função de onda com o tempo t igual a zero, mas como essa onda está avançando, agora a gente sabe que a nossa onda, que a função de onda não depende só de x, ela depende de x e t. Mais especificamente, ela depende de x menos vt. Tá? Então, eu vou substituir lá o x por x menos vt. E então nós teremos a nossa função y de x e t, que vai ser escrito como a amplitude seno de k x menos vt. Né? Ou, multiplicando o k, o número de onda, nós temos a amplitude seno de kx menos kvt. Né? Esse produto k vezes v, número de onda vezes velocidade, é a velocidade angular, ou frequência angular, tá? Que a gente já tinha definido anteriormente, 2π vezes f, ou 2π sobre o período. Essa função aqui é a função que descreve uma onda harmônica.
Agora que a gente já sabe descrever uma onda, né, em uma única direção, ali a gente estava falando de uma onda que se propagava apenas em x, mas a gente pode ter ondas que se propaguem em 2 ou 3 dimensões. Então, olhem só essa imagem que eu coloquei aqui ao lado, né? Nós temos uma onda circular bidimensional na superfície da água. Né? Então, ela se propaga no plano, né? E nós temos aqui a perturbação ocorrendo na vertical, né? Perpendicular ao plano. O comprimento de onda, nesse caso, ele vai ser dado pela distância entre as cristas das ondas sucessivas. Então, né, se a gente fosse seguir aqui apenas uma linha, a gente estaria com uma função parecida com a que a gente viu anteriormente, né? No caso de uma onda harmônica. Só que agora ela está ocupando todo um plano e não apenas um eixo. Né? Então, notem que a gente vai pegar um ponto de referência, por exemplo, a crista da onda, mas pode ser qualquer ponto, seguir, né, aqui essa direção de propagação, de modo que quando a gente chega num ponto equivalente, a gente tem a distância entre elas e seu comprimento de onda. Cada círculo que a gente está vendo aqui é o que é chamado de frente de onda. Então, no caso de uma onda, né, nessa superfície, a frente de onda, né, ela varia aqui em círculos, né, são círculos concêntricos. No caso de uma onda sonora que está vindo de uma fonte pontiforme, essas ondas elas se propagam nas 3 dimensões. Ao invés de círculos concêntricos, nós teremos esferas concêntricas. Né? Então, as frentes de onda seriam frentes esféricas. O movimento das frentes de onda ele pode ser indicado por raios. Né? Então, a gente pode pegar aqui o ponto onde começa a perturbação no centro e traçar aqui uma reta como se ela fosse um eixo, né? Um eixo X, e ali a gente tem um raio onde a gente está vendo ela se propagar atravessando esse raio. Então, esse raio, né, tanto nas 3 dimensões, né, nas 2 ou 3 dimensões, dependendo do tipo de onda, ele vai indicar aqui qual é a direção de propagação dessa onda. Né? E temos ainda que quando a gente está numa distância muito grande de uma fonte pontiforme, no caso das ondas esféricas, né, das cascas esféricas ali, nós teremos então essas ondas, né, quando visto de muito longe, essa onda ela se propagou e se expandiu tanto numa esfera tão grande que no ponto onde a gente esteja observando, essa frente de onda ela não parece mais ter uma curvatura, ela parece um plano. Né? Então a gente pode aproximar ela para um plano e os raios eles se tornam retas paralelas. Uma outra forma de gerar uma onda plana é essa que a gente tem na imagem aqui ao lado, né? Uma cuba com água, uma parte plana que está fazendo um movimento harmônico simples, né? Fazendo então como que a gente tem aqui essa ondulação ocorrendo no plano. Né? A gente tem, ao invés de círculos, nós temos retas. Né? Esse é um exemplo de uma onda plana. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a intensidade das ondas. Né? Então, eu vou considerar aqui uma onda que é gerada por uma fonte pontiforme, como uma onda sonora. Tá? E ela está emitindo, então, essa onda em todas as direções, nas 3 dimensões. A energia dessa onda que ela está gerando, ela vai se distribuir de modo uniforme sobre uma superfície esférica de raio R. Tá? Então, essa área, né, dessa superfície é 4π vezes R ao quadrado. A intensidade da onda nesse ponto ela é definida, então, como a potência média, né, da fonte emissora por unidade de área perpendicular à direção de propagação. Então, notem que aqui a gente tem o raio que indica uma direção de propagação, né, e a área que é atravessada por esse raio. Tá? Então, pessoal,
nós teremos aqui essa relação, né, a razão entre a potência média e a área, que aqui nesse caso é 4πr ao quadrado, como sendo a intensidade dessa onda dessa região. Então a gente vai considerar aqui uma onda esférica, como a gente tem nessa imagem ao lado, né? Notem que dentro dessa esfera que tem um raio R1, essa que está mais escura, é a região onde a gente tem energia. Porque nessa região é onde houve ali a oscilação, é onde a onda se propagou, né? E as partículas estão ali oscilando em um movimento harmônico simples. Fora dessa região, a onda ainda não atingiu, então não tem energia, né, sonora ali se propagando naquela região. Tá? Depois de um intervalo de tempo bem pequenininho, eu vou chamar esse intervalo de tempo ΔT, a onda avançou aqui por mais um pedacinho, né, no raio, ao longo desse raio. Então essa distância eu vou chamar de ΔR, que é esse incremento no raio, né? E ele é dado por V vezes ΔT, que é a velocidade de propagação da onda vezes esse intervalo de tempo bem pequenininho que eu falei agora há pouco. Então, a energia média na casca esférica ela vai sofrer uma pequena variação. Né? Essa variação na energia média ela vai ser dada pela densidade média de energia vezes o volume, né? A variação no volume que a gente teve na casca esférica. A variação no volume é dado pela área vezes aquele pequeno comprimentozinho ΔR, que nós escrevemos como V ΔT. Tá? Então, a potência média, que entra, né, nessa casca, ela é a variação da energia pelo tempo. Então, eu passo aqui o ΔT dividindo, sobra para a gente a densidade média de energia vezes a área vezes a velocidade de propagação da onda. E a intensidade da onda, como eu defini agora há pouco, ela é a potência dividido pela área. Né? Então, eu vou dividir aqui, passar o A dividido pela potência média, de modo que a intensidade de uma onda é a densidade média de energia vezes a velocidade com a qual a onda se propaga. Então, aquela é a intensidade da onda, mas não necessariamente é assim que nós ouvimos ondas. Tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre nível de intensidade e sonoridade. Então, quando a gente tem aí uma onda se propagando, né, por exemplo, um instrumento musical gera uma onda audível para nós vamos ter uma sensação de sonoridade, que é o volume desse som que nós estamos ouvindo. Né? Só que esse volume, essa sensação de sonoridade, ela não varia diretamente com a intensidade, ela varia com o logaritmo da intensidade. Então, nós vamos definir aqui o que é chamado de nível de intensidade de uma onda sonora, que é dado pelo beta, que vai ser igual a 10 vezes o logaritmo da razão. Intensidade dividido por uma intensidade de referência. Essa intensidade de referência, ela normalmente é utilizada como sendo a intensidade do limiar de audibilidade, ou seja, qual é a menor intensidade que a gente consegue ouvir. Né? Então, nós temos aqui esse limiar, essa intensidade no limiar de audibilidade, vale 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Tá? Potência por área, como eu disse para vocês. A unidade no nível de intensidade é dada em decibel, simbolizado pelo D, B maiúsculo. Tá? E aqui nós temos então o limiar de audibilidade em decibéis. No caso, o limiar de audibilidade beta é igual a 0 decibéis, quando I é igual a Y0, então nós teremos o logaritmo de 1, né? Que vale 0. E temos, né, esse é o limiar mínimo, e temos aqui o limiar de audição dolorosa, né, que é o máximo que a gente consegue, então, chegar aqui em intensidade de volume, tá? Que é dado
pelo nível de intensidade de 120 decibéis. Tem aqui ainda do lado, pessoal, um outro gráfico que ele mostra o nível de intensidade em decibéis em função da frequência, né? Não só da intensidade. Por quê? A sensação de sonoridade, o volume que a gente escuta, ele depende não só da intensidade, mas ele também depende da frequência do som que está sendo emitido. Então, o ouvido humano ele tem sensibilidades diferentes para frequências diferentes. E a frequência onde a gente tem uma maior sensibilidade vai ser aqui em aproximadamente 4 kHz, tá? Ou seja, 4.000 Hz, né? Nessa região que está com essa barriguinha aqui nessas curvas no gráfico que eu estou indicando para vocês. Então, hoje a gente encerra aqui a parte de ondas em 3 dimensões. Eu acrescentei ainda um outro videozinho aqui de uma outra simulação que vem também do mesmo site lá no FED, né? Só que agora a gente tem as ondas, simulações para ondas em mais dimensões e a gente pode simular tanto para água, quanto para o som, quanto para a luz. Então, pessoal, eu deixei sem som aqui o vídeo, porque para gravar com som também estava bem complicado, meu computador faz muito barulho, mas eu sugiro que vocês entrem então no site do FET, eu vou deixar o link para vocês, tá? De qualquer forma, eu vou colocar aqui um pouquinho sobre o que tem nessa simulação. Então, primeiro, a gente tem aqui a parte com água, né? Ondas na superfície de água. Notem que ali dá para escolher uma trena, um cronômetro e também um aparelho que vai auxiliar a medir a altura, né? Ajustando a altura do nível de água com relação ao som. A gente consegue associar essas duas quantidades. Dá para escolher a vista lateral ou superior desse tanque com água, escolher um pulso ou uma oscilação. Então, eu selecionei o pulso. Olhem só como é essa distribuição do pulso sobre a superfície, né? A gente tem a frente de onda circular se propagando. Agora eu coloquei uma oscilação, ou seja, a gente vai ter aqui periodicamente essas ondas caindo, gerando essa oscilação. Notem que a gente consegue ouvir, então, aqui a parte onde a gente tem, né, máximos e mínimos de altura, né, dessas partículas com água, do nível de água. Não ficou muito bacana o som, pessoal, se vocês quiserem tirar depois. Mas eu sugiro que vocês entrem no site e façam vocês mesmos, né, essas suposições. E tem agora também, né, a possibilidade de refazer isso com vista lateral, né? Então a gente vai observar agora o movimento para um único pulso, como ele se propaga ali ao longo dessa superfície. Então a gente vê apenas uma linha nessa superfície, né, como se propaga ao longo do raio. E temos aqui também o caso de uma oscilação, né, de uma onda harmônica se propagando na superfície da água. Então, pessoal, para a parte de água é isso, mas também dá para escolher, olha só, com som, né? Então, ali tem uma caixinha de som e a gente tem os mesmos instrumentos ali para a gente medir. Dá para observar, então, um gráfico, tem o tom de reprodução, dá para observar as partículas do ar, as ondas ou ambas. Também teremos a opção de vista superior e lateral, pulso e oscilação. Então, eu liguei aqui a parte do pulso, né, e vou ligar a caixa de som. Com as partículas, né, como elas se movimentam, e agora vendo ambas as coisas, ondas e partículas. Tá? Agora, nós temos a oscilação harmônica,
né, gerando essa onda senoidal, essa onda harmônica. Então também dá para observar as ondas, as partículas ou ambas, né, como está sendo indicado aí. E também dá para fazer isso com luz, pessoal, dá para fazer ali algumas modificações, enfim. Sugiro que vocês entrem lá no site que eu vou deixar disponível para vocês, ok? Então, pessoal, por hoje é isso. Encerramos a parte 1 de ondas. Depois continuaremos com a parte 2. Até mais!